A história de Jó, Deus e o enigma do sofrimento. Começa com uma pergunta que inquieta a todos nós. Se Deus é bom e justo, por que ele permite o sofrimento? Jó viveu isso de forma intensa e chocante. Ele era um homem íntegro, fiel a Deus, e mesmo assim perdeu tudo: sua família, sua saúde, seus bens. A pergunta que fica é: será que o sofrimento é só uma punição ou existe algo mais profundo por trás disso? O que vamos revelar hoje pode mudar a forma como você encara as dificuldades da vida. Jó não enfrentou apenas tragédias, ele encarou um debate celestial entre Deus e Satanás, que expôs mistérios profundos sobre a fé e o propósito da dor. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir lições poderosas que ainda ressoam nos nossos dias. Contexto geral. A história de Jó nos apresenta um dilema que atravessa os séculos. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Jó era um homem íntegro, descrito na Bíblia como temente a Deus e afastado do mal. Jó 1:1. Ele possuía uma vida próspera, com muitos bens, uma grande família e respeito na comunidade. Em sua época, a prosperidade era vista como um sinal claro da bênção divina, tornando sua futura queda ainda mais intrigante. O contexto cultural da época de Jó reforça a associação entre riqueza e aprovação de Deus. Ter grandes rebanhos, terras e filhos era sinal de um favor especial. Jó parecia ter tudo, um exemplo perfeito de obediência recompensada. No entanto, a narrativa desafia essa lógica ao colocar sua fé à prova em meio a perdas devastadoras, levantando uma questão fundamental: o amor de Deus depende de nossas circunstâncias? Essa pergunta nos faz refletir sobre nossa própria relação com Deus. Será que confiamos nele apenas quando tudo está bem? O exemplo de Jó nos convida a explorar uma fé que transcende as aparências e se firma em algo muito maior. E é exatamente isso que começaremos a entender ao entrar no intrigante debate celestial que muda o rumo de sua vida. Debate celestial. A narrativa nos leva a um cenário impressionante: o céu. Lá, Satanás, o acusador, questiona a fidelidade de Jó, dizendo que ela é baseada em suas bênçãos e proteção divina. Jó 1:9-11. Ele afirma que, se Jó perder tudo, abandonará a Deus. Esse diálogo expõe o papel de Satanás como aquele que desafia nossa fé e tenta provar que nossa obediência é apenas interesse. Mas o que mais impressiona é que Deus permite que Jó seja testado, limitando apenas que sua vida seja preservada. Aqui encontramos um tema central da história: o livre-arbítrio. Deus não obriga Jó a amá-lo. Ele confia que sua fé é genuína, mesmo em meio às provações. É um contraste direto com a acusação de Satanás, que reduz a fidelidade humana a um simples cálculo de troca. Esse debate também levanta a questão sobre justiça divina. Por que um homem tão justo deveria sofrer? A resposta, até então, permanece um mistério, mantendo o leitor atento aos desdobramentos. Esse momento também desafia nossa compreensão da soberania de Deus. Como lidar com a ideia de que Ele permite testes tão intensos? Será que nosso sofrimento atual também faz parte de um plano maior? Enquanto essas perguntas nos inquietam, a história de Jó começa a revelar respostas no calor de suas provações. As provações de Jó. As provações de Jó começam de forma devastadora. Em um único dia, ele perde todos os seus bens, rebanhos, servos e riquezas, são destruídos ou roubados. Como se isso não bastasse, um vento poderoso derruba a casa de seus filhos, matando os 10 de uma só vez. Jó 1:13-19. Essa sequência de tragédias deixa Jó desolado, mas sua reação surpreende. Ele rasga suas vestes em sinal de luto, cai ao chão e adora a Deus dizendo: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. O sofrimento, porém, não para por aí.
Satanás recebe permissão para afligir Jó fisicamente, cobrindo seu corpo com feridas dolorosas. Jó 2:7. Nesse ponto, Jó se torna irreconhecível. Sentado sobre cinzas e usando cacos de cerâmica para raspar suas feridas, ele enfrenta a solidão, a dor física e a humilhação. Mesmo assim, ele recusa a sugestão de sua esposa para amaldiçoar a Deus e morrer, respondendo: "Receberemos o bem de Deus e não o mal?" Jó 2:10. Essa perseverança de Jó nos desafia a refletir sobre como reagimos diante das adversidades. Será que conseguimos manter a fé mesmo quando tudo parece perdido? Jó nos mostra que mesmo em meio à dor extrema, é possível encontrar força para louvar a Deus. Mas, à medida que sua resistência é colocada à prova, surgem novos desafios na forma de conselhos equivocados de seus amigos. A visita dos amigos após dias de sofrimento, os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para consolá-lo. Jó 2:11-13. No início, eles demonstram uma atitude exemplar. Ficam em silêncio por 7 dias, chorando e sentados ao seu lado. Esse gesto de empatia nos ensina o valor de simplesmente estar presente no sofrimento do outro, sem tentar explicar ou consertar a situação. No entanto, a partir daí, suas palavras começam a revelar uma visão distorcida da justiça divina. Eles sugerem que o sofrimento de Jó é resultado de pecados ocultos, insistindo que Deus não castigaria um homem justo. Jó 4:7-8. Elifaz menciona visões místicas, Bildade apela à lógica tradicional e Zofar é mais direto, acusando Jó de hipocrisia. Suas palavras, em vez de trazer consolo, aumentam a dor de Jó, que se sente injustamente julgado. Essa parte da narrativa nos faz refletir sobre a importância de oferecer apoio sincero e cuidadoso, sem julgar precipitadamente os outros em suas lutas. Quantas vezes, ao tentar ajudar, acabamos impondo nossas próprias interpretações equivocadas? A lição aqui é clara. Diante do sofrimento, o silêncio e a oração muitas vezes falam mais alto do que palavras. Enquanto Jó ouve as acusações de seus amigos, ele começa a questionar a razão de seu sofrimento, abrindo um espaço para reflexões profundas sobre o papel de Deus e o propósito da dor. Reflexões e declarações de fé diante das acusações de seus amigos e do silêncio de Deus, Jó entra em um profundo momento de reflexão. Ele começa a questionar o propósito do sofrimento humano, buscando entender por que Deus permite tamanha dor. Em sua angústia, Jó clama por um mediador que possa interceder entre ele e Deus, dizendo: "Quem dera houvesse alguém que pudesse colocar a mão sobre nós dois." Jó 9:33. Suas palavras ecoam uma necessidade que só seria plenamente atendida em Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Mesmo em meio à dor, Jó faz uma das declarações de fé mais conhecidas da Bíblia. "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Esse versículo é um testemunho poderoso de esperança e confiança, mesmo sem respostas imediatas. Jó reconhece que, além de seu sofrimento, existe um propósito eterno e um Deus que permanece no controle. Sua fé, mesmo abalada, não é destruída. Ela é refinada pelo fogo da adversidade. Essa postura de Jó nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Quantas vezes, em meio às nossas lutas, esquecemos que existe um Redentor que vive e cuida de nós. Jó nos ensina a olhar além do presente e ancorar nossa fé em promessas eternas. Mas antes de sua redenção, algo extraordinário acontece. Deus finalmente se revela, trazendo respostas inesperadas. A intervenção divina, quando Jó está no auge de sua angústia e questionamentos, Deus finalmente fala, mas de uma forma inesperada. Ele se manifesta em meio a um tufão, não para dar explicações diretas, mas para revelar sua soberania e sabedoria. Jó 38:1.
Com perguntas retóricas poderosas, Deus desafia Jó. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você sabe tanto. Jó 38:4. Essas palavras não são uma repreensão, mas um lembrete de que a compreensão humana é limitada diante da grandeza divina. Deus usa imagens da criação para ilustrar seu controle absoluto sobre tudo. O mar, as estrelas, os animais selvagens. Cada detalhe aponta para sua sabedoria incomparável. Jó, que antes buscava respostas para seu sofrimento, agora percebe que o verdadeiro entendimento não está em explicar a dor, mas em confiar no Criador. Ele declara: "Eu falei do que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber." Jó 42:3. Essa intervenção divina nos ensina que muitas vezes buscamos respostas onde devemos buscar presença. Deus não promete nos explicar todos os porquês, mas garante que sua soberania está acima de tudo. Enquanto Jó reconhece sua pequenez e se arrepende, algo extraordinário está prestes a acontecer. Sua história tomará um rumo inesperado, que reafirma o amor e a justiça de Deus. A redenção e restauração de Jó após reconhecer a soberania de Deus, Jó experimenta uma restauração surpreendente. Deus não apenas perdoa Jó, mas também o abençoa com o dobro de tudo o que ele havia perdido. Seus rebanhos são multiplicados, sua riqueza é restaurada e ele tem mais 10 filhos. Jó 42:10-13. Além disso, Jó vive 140 anos, tempo suficiente para ver até a 4ª geração de sua família desfrutando de dias cheios de paz e propósito. Um dos aspectos mais marcantes dessa restauração é a intercessão de Jó pelos amigos que o acusaram. Deus pede que eles ofereçam sacrifícios e Jó ora por eles, demonstrando compaixão e perdão. Jó 42:8-9. Essa atitude reflete um coração transformado pela dor, agora cheio de graça e humildade. É um lembrete poderoso de que, mesmo nas adversidades, Deus pode moldar nosso caráter e nos ensinar a viver em harmonia com os outros. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento. É sobre a fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Ela nos ensina que quando permanecemos firmes na fé, há uma recompensa além do que podemos imaginar. Mas será que essas lições valem apenas para a época de Jó? Como aplicar esses princípios na nossa vida moderna? A resposta nos leva a reflexões ainda mais profundas, lições espirituais e aplicações práticas. História de Jó nos lembra que a soberania de Deus está além da nossa compreensão. Mesmo quando não entendemos o porquê do sofrimento, somos chamados a confiar no quem? Deus, que é fiel e justo. Jó nos ensina que a dor não é necessariamente um castigo, mas pode ser uma oportunidade de fortalecer nossa comunhão com Deus e desenvolver resiliência. Assim como ele, podemos encontrar propósito em meio às dificuldades, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Nos dias de hoje, podemos aplicar essas lições em várias áreas da vida. No trabalho, crises inesperadas podem nos desafiar, mas também nos moldar. Por exemplo, um empresário pode aprender a confiar mais em Deus diante de perdas financeiras, buscando sabedoria para recomeçar. Nos relacionamentos, a paciência e o perdão, como os demonstrados por Jó, são fundamentais em momentos de conflito. E na espiritualidade, somos chamados a manter uma fé firme, mesmo quando as respostas parecem distantes. Jó também nos desafia a repensar como lidamos com o sofrimento alheio. Ao invés de julgar, devemos aprender a escutar e apoiar com amor. Pequenos gestos, como oferecer uma palavra de encorajamento ou orar por alguém, podem fazer uma grande diferença. Mas será que estamos dispostos a viver essa fé prática no dia a dia? A história de Jó nos convida a explorar ainda mais a profundidade desse chamado, para nos inspirar
História de Jó é um testemunho atemporal de fé, perseverança e a soberania de Deus em meio ao sofrimento. Ela nos ensina que a vida nem sempre será compreendida, mas podemos confiar plenamente no plano maior de Deus. Jó nos mostrou que, mesmo sem respostas, é possível declarar: "O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Essa fé inabalável não apenas o sustentou em sua dor, mas o conduziu a uma restauração além de qualquer expectativa. Enquanto refletimos sobre a jornada de Jó, somos chamados a olhar para nossas próprias lutas. Será que estamos dispostos a permanecer fiéis a Deus quando tudo ao nosso redor parece desabar? Jó nos desafia a confiar não no que vemos, mas em quem Deus é, justo, soberano e amoroso. Ele também nos lembra que, assim como Deus cuidou dele, Ele também cuida de nós. E o mais incrível, a promessa de Deus para o futuro. Ele não apenas restaura Jó, mas nos oferece uma esperança eterna, um dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Essa história nos inspira a viver com os olhos fixos no céu, sabendo que nosso sofrimento presente nunca será maior que o amor de Deus. E para que tudo isso? Jó nos ensinou que mesmo no vale mais escuro, a presença de Deus é suficiente para iluminar nosso caminho. Sua fé inabalável, mesmo sem respostas, nos desafia a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Agora, a grande pergunta é: como você pode aplicar essas lições à sua própria vida? Está disposto a confiar no plano de Deus, mesmo quando não entende os detalhes? Reflita. Quais áreas da sua vida precisam de mais fé e perseverança? Talvez você esteja enfrentando um momento difícil e a história de Jó seja o lembrete que você precisava para acreditar que Deus não apenas vê, mas também cuida de você. Por isso te desafio hoje. Escolha confiar nele, mesmo sem entender tudo. E veja como a sua história também pode ser transformada. Se você quer continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus e aplicando esses ensinamentos à sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode te ajudar a viver uma fé mais profunda e verdadeira. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar esperança e fortalecer vidas.